Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Agora o 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, epitemia, quando esta atrai e... Agora, queridos, veja, ele continua a lógica. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Pare aí e depois vamos para a segunda parte, que é do 16 ao 18. Primeira parte, a causa verdadeira do comportamento pecaminoso está em nós e não em Deus. E aí, fazendo um pouco diferente, sendo mais resumido do que fomos há 8 dias, Tiago já entra de cara dizendo: por que não é Deus? Falando do seu caráter. Tiago fala do caráter de Deus. Por que Deus não é a causa da nossa tentação? Aí ele vai falar do caráter. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Quantas verdades bíblicas nós temos aí, quando Tiago afirma: Deus não pode ser tentado pelo mal. E o mal aí, repito, gente, é contexto bíblico, hermenêutico, interpretativo, mal moral. Deus não pode ser tentado pelo mal. Ou seja, em uma única frase, Tiago, ele resume o ser de Deus e as suas qualidades. Natália, o ser de Deus e as suas qualidades, o ser de Deus e o seu caráter. Logo, isso traz à tona o quê? Atributos incomunicáveis de Deus. São aqueles atributos que apenas Deus usufrui deles. Claro que não é algo que está fora dele, é inerente ao seu ser. Quando falamos que apenas Deus usufrui deles, apenas para o nosso entendimento, gente. É linguagem antropomórfica mesmo. É linguagem humana para que a gente entenda o divino, que é infinito. Exemplo de um atributo incomunicável que apenas Deus tem, e é por isso que Ele é Deus. A sua infinitude. Deus é infinito em seu ser. A infinidade é um atributo que apenas Deus tem. É por isso que somente Ele é Deus. É impossível que alguém mais usufrua desse atributo, porque é impossível que 2 seres infinitos habitem no mesmo espaço. É impossível. E a infinidade de Deus se aplica ao tempo e ao espaço. Quanto ao tempo, Ele é eterno, não teve começo, jamais terá fim. Quanto ao espaço, Ele é imenso. Ele é onipresente. Veja que um atributo só, Ele aponta para outros. É apenas um exemplo de um atributo incomunicável. Aí damos um salto para os atributos comunicáveis. Aqueles atributos, Daiane, que Deus, ao resolver criar o homem, o ser humano à sua imagem e semelhança, Ele quis colocar a semelhança no homem, dele no homem, no ser humano. Ainda que limitadamente. Aí entram os atributos, por exemplo, os intelectuais. Conhecimento, sabedoria e veracidade. O cão não pode conhecer como nós conhecemos. Nós temos a capacidade cognitiva de olhar para a realidade que está à nossa frente, fazer uma apreensão dela, interpretá-la e concluir o processo. Olhar para a bola e dizer: aqui é uma bola, é a realidade. Capacidade cognitiva, sem bloqueios. É redonda. O futebol que predomina no mundo é para jogar bola. Tal. Somente o ser humano tem conhecimento, sabedoria e veracidade. A capacidade de discernir o que é certo e o que é errado, apesar da queda.
Atributos morais. Quais deles? Amor. Por isso que Deus cobra que você ame o outro, porque Ele deu amor, apesar da queda, a você. Graça, benignidade, longanimidade, mas eu quero me prender aqui a um deles apenas. Santidade, atributo moral de Deus. Isso é forte demais. Por que Deus não pode ser tentado pelo mal, queridos? Porque lá em Isaías 6, lá em Diácono Venâncio, Elisomar, Deus usa os próprios serafins, uma classe de anjos, que o adora de dia e de noite, numa antifonia, eles adoram, eles cantam dizendo, Santo. Gente, que coisa linda, eu imagino como deve ser extraordinário. Santo, Santo, anjos, queridos, eu sonho com esse dia de vê-los. Santo é o Senhor dos exércitos. Eu imagino a afinação das vozes, a harmonia, o ritmo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aí quando você vai estudar esse atributo de Deus, baseado em Isaías, você pega qualquer teólogo sistemático reformado, ele vai dizer para você que ali nós temos a santidade ontológica de Deus. O que é onto? É o ser. Onto é igual a ser. Edneia é um ser humano. Ser. Então, santidade no aspecto de ser, ou seja, ninguém é igual a ele. Então, quando os serafins dizem santo, 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 eles estão dizendo, não há ninguém igual ao Senhor. Eles estão dizendo, tu és único. Único, tu és único. Incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Eita, meu irmão, eu posso estar cansado, desanimado. Quando eu escuto uma música dessa, meu irmão, parece uma injeção de adrenalina celestial na minha alma. É o que o serafim está dizendo. Eles estão dizendo, Deus é totalmente outro. Ele é distinto da criação. Ele é o Criador e tudo mais é criação, é o que eles estão dizendo, mas não para aí. Qualquer teólogo sistemático, numa teologia mais sucinta, resumida, eles vão além. E com base bíblica eles afirmam que além disso os serafins estão dizendo, sabe o quê? E a mensagem para nós é, ele também é moralmente santo. Ele é reto. Ele é santo, moralmente, a ética dele é... Aliás, gente, preste bem atenção. C.S. Lewis, Deus fez C.S. Lewis se render à fé, ao cristianismo. Sabe por quê? Uma das razões, leia o livro Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis. E quando depois dele, leia a literatura de C.S. Lewis. Que coisa linda de se ver. É que ele começou a perguntar de onde vem a moralidade do ser humano. Ele mesmo, um ateu, tentando desacreditar o cristianismo, ele começou a fazer perguntas. Qual é a fonte da moralidade do ser humano? Porque não tem sentido. Porque, queridos, se você perguntar ao homem mais depravado, que está lá no cárcere, condenado a 50 anos, ele tem a ética dele lá dentro. Ele sabe o que ele está fazendo está errado. E lá dentro tem ética deles também. Não tem ou não tem? Ah, não, isso aqui, entrar aqui por ter feito isso aqui, ninguém perdoa não. De onde vem isso? Onde é que emana essa ideia do um camarada bêbado atropela uma criança e mata e está lá o pessoal, justiça, justiça. Pergunte, de onde emana esse conceito, essa concepção, esse desejo por justiça? Aí Deus responde, a apologética responde. É que o efeito não pode ser maior do que a causa. Se nós somos assim, seres que temos um certo senso de justiça, é porque quem nos trouxe a existência tem o senso de justiça absoluto e perfeito, Deus. Aí C.S. Lewis diz, não dá, tenho que me render mesmo.
Daí ele escreveu o livro. O livro dele, Cristianismo Puro e Simples, foi justamente o que levou ele, Erasmo, a se render ao cristianismo e abandonar o ateísmo. É só um exemplo. É só um exemplo. Então Deus é santo moralmente. Então quando Tiago diz ele não pode ser tentado pelo mal, é porque não pode mesmo. Nem nas suas interioridades, vamos aqui essa linguagem nossa, nem externamente. Deus não pode ser coagido por nada e por ninguém. Porque Ele é santo. Queridos, e a única coisa que podemos fazer é repetir que Ele é santo, mas até mesmo nós não temos vocabulário suficiente para usar como referência de santidade, para usar como referência de conceito, de concepção. O que nós sabemos do que Deus é santo é a partir daquilo que Ele diz. Então Tiago disse, não, a causa verdadeira do comportamento pecaminoso está em nós e não em Deus. Razão, ele não pode ser tentado pelo mal, ou seja, caráter de Deus. E aí, como consequência, assim como ele não pode ser tentado, ele jamais vai empurrar o Ronielso, o diácono, para o pecado. Que argumento fenomenal, Tiago, hein? Como que um Deus que não pode ser tentado, que abomina o mal moral, ele vai empurrar você, Daniel, para o mal moral? Não, pelo contrário. Na oração dos discípulos, e eu gosto de usar essa linguagem, Sérgio e Vívia querida, e amado pastor Renato, e Tassiana querida, estamos juntos em oração. Deus é Deus, Tassiana. Eu gosto dessa linguagem de oração dos discípulos, sabe por quê, Sueli? Porque John MacArthur, ele prefere chamar no comentário que ele fez só sobre essa oração. Ele tem um livro comentando só essa oração, que é o chamado Pai Nosso. A última petição dessa oração, ela se encontra como, Nanda? Tiala? Janais. Já fez a leitura, né, Janai? A última petição, Carla Gil, horizontal da oração do Pai Nosso. Leni. Diácono Cabral. Glau, eu faço questão de citar o nome. Vocês não são números de cartão de crédito. Vocês não são estratégicos para nós. Vocês são ovelha de Cristo Jesus. Não nos deixes cair em tentação, Sônia, mas livra-nos do mal, querido. O mal aí é o mal moral. Livra-nos do diabo. Livra-nos das obras da carne. Livra-nos do mundo. Livra-nos do diabo. Livra-nos do mal. O Deus que não pode ser tentado pelo mal, caráter, e que envolve todos os seus atributos, meus pensamentos morais. E por isso também ele não tenta ninguém. Ele mesmo, na pessoa do Logos, na pessoa do Cristo, na pessoa do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus. Primeira petição vertical: santificado seja o teu nome. Segunda petição vertical: venha a nós o teu reino. Terceira petição vertical: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí ele sai da verticalidade, vai para a horizontalidade. Vai lá. Agora embolei. E ele faz: pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E aí o terceiro: não nos deixes cair em tentação. O que ele está dizendo é: não nos deixes ceder à tentação. Porque ser tentado em si não é pecado, irmão. Porque Cristo foi. Senão você diria que ele pecou. Não. Lutero afirmava: você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça. Bom, o que você não pode é deixar que ele faça ninho. Quando ele faz ninho, aí é porque você já cedeu à tentação. Querida Raquel, microfone aí para a querida Raquel. Tem aí um microfone aí? Por favor, precioso. Quando o assunto, queridos, é a tentação, cuidado, porque muitas vezes nós queremos racionalizar o Bruno. Bruno, acertei, né, Bruno?
Queremos racionalizar o pecado, a tentação. Ou a gente se culpa demais pelo fato de que está sendo tentado e achando que já está pecando, não. Ou você se culpa demais, não, até aí não. Agora o cuidado é para não ceder. O ceder é execução. O ceder é execução daquilo que está sendo proposto. Aí você cedeu. Raquel, querida. Então, pastor, quando o senhor estava lendo ali o texto de Tiago, que fala que Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta, aí me veio essa dúvida na cabeça. Se ele não pode ser tentado pelo mal, qual é a diferença dessa tentação que Tiago fala para a tentação do próprio Jesus? Assim, ficou uma questão assim na minha mente. A tentação de Jesus foi peirasmos, provação. O diabo entra como tentação, peirasmos também. Isso é forte, é uma linha muito tênue, Raquel. Pergunta fenomenal. Mateus 4, diz o texto: o Espírito Santo conduziu Cristo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tentado por quem? Pelo diabo. Para Deus, provação. Mas quem iria tentar Cristo? O diabo. A tua pergunta é tão pertinente que é a mesma palavrinha, peirasmos. E o que é que define se é tentação ou provação? O contexto. Veja o texto de Mateus. Abra o texto, vamos lá para Mateus 4. Tentação de Cristo. Boa, Raquel. Excelente. Veja, e sempre eu brigava com esse texto, Raquel, porque o texto diz: e o Espírito Santo, olha o texto aí, vamos lá. A seguir, Jesus foi levado por quem, gente? Pelo Espírito Santo ao deserto. Aí lá atrás eu não tinha noção de peirasmos, também aponta tanto para a provação como para a tentação. Provação é Deus fortalecendo a nossa musculatura, tentação, o diabo querendo nos destruir. Mas o que me trouxe luz, Deus me trouxe luz, é o que vem depois. O texto não diz para ser tentado por Deus, mas para ser tentado pelo diabo. Entendeu, Raquel? Primeira palavrazinha, peirasmos. Lá em Tiago mesmo, primeiro capítulo, é a mesma palavra, do versículo 1, do versículo 2 até o 12, peirasmos. E do 13 até o 18, é a mesma palavrinha, peirasmos. Aí como é que o tradutor que conhece grego, a manuscritologia, para ajudar os brasileiros, tem que fazer isso? Facilitar. É quando ele vai traduzir peirasmos de 2 a 12, ele bota provação. Porque no grego a ideia ali é provação. Quando ele vai traduzir do 13 ao 18, aí ele traduz peirasmos por tentação. Entendeu? Vou passar para a Elaine, aí eu passo para ti, guerreirão. E o segundo ponto, Raquel, é essa fala aí, veja, para ser tentado pelo diabo. Microfone para a Raquel enquanto eu concluo aqui. Agora vejam só que fenomenal isso aí. Olha para onde Raquel nos empurrou com esse texto. Teologia bíblica. Por que o Espírito Santo leva Cristo ao deserto e deixa ele ser tentado pelo diabo? Isso faz lembrar você alguma coisa? Teologia bíblica, ela não deixa você fragmentar a Escritura. Ela não deixa você atomitizar a Escritura, tornar um átomo separado. Isso lembra quem, gente? Gênesis, capítulo 3. O primeiro Adão foi tentado pelo diabo. O segundo Adão precisaria então agora, para reverter, também passar por isso. Qual foi a diferença? O primeiro Adão, a mulher que tu me deste. Ela pegou, me deu, de forma covarde, acusa a mulher, e eu comi. Olha, já viu, Elaine? Já, Ricardo, segura aí, segura a pergunta boa aí, e a fala. Preste bem atenção. Quando acontece a pior tragédia debaixo do sol, Deus procura quem lá primeiro? Ele procura quem, Eva? A quem ele procura, gente?
Cabeça federal. O que nos chama atenção é que existe camada de responsabilidade, mas a principal responsabilidade ali é de quem? Então, ô maridão, uma aplicação aqui, vou abrir um parênteses. Não culpe tua esposa pelas tuas covardias, não. Caso aqui e acolá você venha a ser covarde, tá bom? Ah, mas é porque a minha esposa, ó, a responsabilidade é tua como cabeça federal. Fecha parênteses, que o assunto aqui não é esse não, mas tem aplicação. Porque nós temos uma mania de, não, mas olha, é porque minha esposa, mas na camada de responsabilidade, Deus chamou a mim. Então, haverá momento que eu vou ter que olhar para minha esposa e dizer, meu amor, eu te amo, mas eu amo mais o meu Deus. E o meu Deus diz que nesse caso aqui eu devo agir assim. Eu espero que você me acompanhe nessa decisão. Mas se você não me acompanhar, você vai ficar apenas com o bico. Porque entre você e o meu Deus, o que Ele manda fazer, tu já sabes. Em primeiro lugar está o meu Deus, o que Ele manda fazer. Mas o que é que a gente faz hoje em dia? A gente se acovarda, com medo de quem quer que seja, faz a vontade pecaminosa da esposa e depois quer colocar a culpa ainda sobre ela, que não tem culpa nesse sentido. É por isso que eu amo Davi nesse sentido. Ele olha mesmo, primeiro ele pecou, não cumpriu o dever. Era tempo de ir para a guerra. O que ele fez, Davi? Ficou no palácio. Primeiro erro dele, era tempo de ir para a guerra, ficou no palácio. Segundo, nenhum problema passear no palácio, né? Se Joel estivesse lá, ele não teria olhado. Eu também não. Não é não, guerreiro? Não. Ele olhou, queridos, no palácio dele tinha simplesmente um mulherão, respeitosamente falando, tomando banho. A primeira olhada, nenhum problema. E se olhasse a segunda vez, também nenhum problema. Qual foi o problema? Quando é que nasce o problema? Só quero citar, segura aí, eu vou passar para vocês ainda hoje. Volte o texto lá de Tiago. Onde é que nasce o problema? Ele olha agora e percebe as silhuetas e diz, eita, é VTL. Não quero saber o que é VTL. Segundo um comediante, VTL é a maneira mais fácil de você mandar alguém se lascar sem ser pesado. VTL. Ele disse, vou me lascar agora. Desculpa essa expressão. Olha como é que começa ali, Dinéia, foi interessante, foi Dinéia. Desculpa esse português coloquial. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria. Qual foi o problema de Davi? Foi ter olhado? Não, querido, você está andando pela rua. Você está andando na integração, meu irmão. Não tem. Você vai andar agora cego, é? Não dá, você está olhando. Qual é o problema? É quando o desejo sexual, ele é aflorado, naquele momento, não tendo a minha esposa como a fonte, o alvo, mas uma outra mulher com a sua silhueta. Foi o que aconteceu com Davi. Cobiça, epitemia. E aí o texto, aconteceu o que com ele? Ele se deixou agora atrair como um peixe. O próprio desejo dele o atraiu, o seduziu e o arrastou. Usando uma ordem aqui bem, seduziu, o atraiu, o arrastou. Começou aí a queda de Davi. Mas Adão está lá. Sim, voltando para Davi. Davi fez o que? Depois que qual foi o profeta? Natan chega e bota o dedo e diz, és tu homem. Ele faz o quê? Natan. Cara. O que é que Betseba também quer tomar banho aí? Brincadeira, cara. Eu sou de ferro, não. É assim que diria, querido? Jade, por favor, minha filha, eu sei, não justifica, mas o que é que Betseba quer tomar banho na minha frente? Não, Davi não diz isso para Deus. Davi não cita Betseba. Davi diz o quê? Pequei
contra ti. Isso me fascina isso, gente. É por isso que mesmo tendo cometido pecados, a maneira como ele se arrependia é que Deus nunca deixou de chamar ele de o homem segundo seu coração. O primeiro Adão, o segundo Adão, mande que essas pedras se transformem em pães. Resposta: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí, pá. Ou seja, o primeiro Adão desabou. O segundo Adão, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venceu. Ok, Raquel? Deus te abençoe. Elaine. E depois o querido Ricardo. Pastor, pergunta também. O senhor tocou nessa questão aí de Davi, tem a ver com a minha pergunta. Uma dúvida que sempre ecoa, eu acho que na maioria dos cristãos, é o seguinte: nós somos provados por Deus, é fato. Para fortalecer a nossa musculatura. A nossa musculatura. Espiritual. Mas também para sermos disciplinados. Eu respondi isso, inclusive, essa pergunta. Aí deixa eu só fazer uma comparação, porque eu já li várias vezes o livro de Jó e estou lendo mais uma vez. E quando a gente pensa em Davi, né, Davi ele passou por uma prova, como o senhor mesmo disse agora há pouco, né? Como fruto do pecado dele, ele com foi Batseba, tentado mesmo, pela sua própria cobiça. E caiu, né? E ali houve a disciplina do Senhor quando ele estava ali orando, pedindo a Deus misericórdia pela vida do seu filho. Veio um filho, né? Isso, veio o filho. No caso de Jó, é diferente. Só provação. Só provação, né? Então a gente vê que o diabo, ele fez o que podia, né? Ele tentou. Isso, Deus provou e o diabo tentou. Que é grave isso, viu? Deus prova e o diabo tenta. Exatamente. E quando o senhor estava dando a resposta a Raquel, me veio nessa questão de Jó, justamente no seguinte, que o diabo ele tentou de todas as formas, né? Tirou os bens, tirou os filhos, depois tocou na saúde, né? E toda essa questão a gente vê que serviu para a glória de Deus. Isso. E para o fortalecimento de Jó. Isso. Né? E o que é mais bonito ainda, que os amigos de Jó, eles começaram a questionar e jogar lá, né, que Jó tinha pecado. Né? Por eles, no entendimento deles, aquela prova todinha é porque Jó tinha pecado. Isso. Porque Jó, e ficava um tempo... Os amigos de Jó. Exatamente. E é tão provável essa questão e bonita, né, de que Jó não pecou e foi apenas provado e foi aprovado que ele, no final, ora pelos seus amigos. E isso traz muito aprendizado para as nossas vidas. Isso. Quando a gente olha para a vida de outras pessoas e a gente não entende, né, determinadas situações difíceis que passam. Excelente, né? Então, assim, não nos cabe como cristão, e a gente tem que ter isso bem definido, o que seja a disciplina. O que é aprovação, o que foi de uma tentação, e nesse meio aí tem a disciplina de Deus. Aí tanto para uma coisa como para outra. A minha pergunta, então quer dizer que quando a gente está passando por uma disciplina, nós não estamos sendo provados? Não. A disciplina já é fruto. Fruto do pecado. Agora, né? A própria disciplina pode se transformar numa tentação pelo diabo. Sim. Ou seja, é um ciclo. A disciplina é, quanto à aprovação, Deus me colocou sobre um mandato. Adão cedeu à tentação. Disciplina. Do fruto do teu rosto, comerás. Gente, Deus não, do solo do teu rosto. Deus não está estabelecendo o trabalho pós-queda não, viu? Ele está dizendo que o trabalho agora vai ser carregado, vai ser pesado. Disciplina, Elaine. Disciplina. Então, Deus disciplina também quando somos provados e não aprovados, mas Deus também nos disciplina quando somos tentados e cedemos à tentação. E aí que é gostoso, Elaine, é que Deus nos ama tanto, que seja sendo provados e reprovados, Ele vai entrar com uma disciplina corretiva e formativa para que novamente Ele coloque você sobre o teste e você vai passar uma hora. Quando somos tentados, Ele anda com disciplina corretiva. Volte. Na linguagem de C.S. Lewis, ele começa a chamar você usando tweets.
O que é um tweet na linguagem de C.S. Lewis? Nesse processo de Deus chamar você que está no pecado. Pregação. Deus está pregando, chamando você de volta. E você, isso não é comigo não. Um irmão em Cristo que te conhece, que sabe, chama você de lado, diz, meu irmão, eu sei, reflita sobre isso. E você agora passa a colocar também como inimigo ou inimiga desse jeito. O tweet. Aí quando o tweet não resolve, aí Deus faz o quê? Linguagem de C.S. Lewis, alto-falante. E o que é o alto-falante, Elaine? De repente, da noite para o dia, o cabo amanhece com a carta de demissão inimaginada. Aquele cara diz, eu jamais imaginei que essa empresa iria me demitir. Disciplina. Ou o cara saradão, bem daqui a pouco amanhece com uma dor no calcã. E dessa dor tem que ir para uma cirurgia na perna. E dessa cirurgia na perna, eu não estou dizendo, por favor, em nome de Cristo, que toda demissão, que toda dor na perna é disciplina. Mas Deus também usa disciplina. 1 Coríntios 11, Elaine vai passar para o Ricardo. Olha o que Deus diz para a igreja. A igreja estava banalizando a comunhão, a koinonia, banalizando o culto, banalizando os compromissos pactuais, queridos. Como assim? Vejam como eles estavam fazendo na ceia do Senhor, que era junto com a festa do amor, festa ágape. Se fosse fazer uma ceia hoje, como era feita lá, muitos aqui se escandalizariam, não é? Mas a gente ficou com a essência e deixou o que não é essencial para lá. O que é que estava fazendo? Os abastardos, os endinheirados da igreja, não estavam esperando pelos os não endinheirados. Estavam comendo da ceia, participando da festa do amor, antes. E sabe com que motivação? Problema deles. Problema deles. Ou seja, cadê o compromisso pactual? Onde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que tu pousares, eu pousarei. Cadê o teu povo é o meu povo? E cadê o teu Deus é o meu Deus? Olha o que Deus fez, Guilherme, está lá. 1 Coríntios 11. Paulo diz, é por isso que tem muitos doentes entre vós. Número 1, Elaine, disciplina. Deus colocou alguns de cama na igreja por conta disso. Número 2, e outros que dormem. Ou seja, alguns Deus disse, chegue para cá, ceifou, literalmente, para a glória. Não perdeu a salvação não, mas ceifou. Entende, querido? Entendeu, Elaine? Tem sim. Agora, é preciso ter discernimento para saber. Quando a disciplina é por uma aprovação, onde eu não segui o processo de Deus e fui reprovado, porque Ele vai manifestar a reprovação com a disciplina. E quando a disciplina é oriunda de uma tentação que eu cedi. Mas o que é gostoso nisso é que Hebreus 12 diz que disciplina é manifestação do amor de Deus. Isso é que é gostoso, gente. Ele não disciplina você para destruir. Ele não disciplina você para... Não, é para restaurar. É para restaurar. Ricardo, Lisomar, daqui a pouco, viu? Ricardo. Eu quero só abrir essa primeira fala com relação ao que o senhor falou por último aqui. Eu, uma fase da minha vida, eu tive uma situação que envolvia uma questão pecaminosa para Deus, mas eu não achava que era. Não achava que era, porque né, guerreiro? Dizia assim, falava assim, não, mas eu não, isso aí não. Isso é com todo mundo, comigo não. Acho que esse aviso está errado. E eu relutei em reconhecer aquilo, né? Quando o dia veio o furacão. E veio com força. Você me fez lembrar alguém aí, já eu cito. Veio com força e eu tive que realmente ir para o pó, reconhecer. E não foi reconhecer só para Deus e para mim, não. Eu precisei reconhecer diante dos homens. E foi doloroso para mim. Isso. Foi doloroso, porque eu não quis ouvir. Se eu tivesse escutado lá atrás, não precisava ter passado por todo o processo. Por esse furacão. Pelo furacão. Por esse tornado. Exatamente, era algo que tinha no meu coração, mas que eu não reconhecia, assim, abertamente. Eu praticava algumas coisas, falando assim, era questão de orgulho. Era isso que era o meu pecado, era orgulhoso.
Então eu achava que o fato de eu tomar uma água na casa de alguém num copo de extrato de tomate era um sinal de humildade. Mas Deus disse para mim que não. Isso. Era o contrário, que aquilo eu estava querendo era me aparecer. Ou seja, o orgulho por trás de um querer se apresentar Exatamente, como humilde. Mas eu não quis reconhecer. Isso tinha outras áreas da vida, isso é só um exemplo. Mas quando veio, assim, a coisa eu dormi bem e acordei mal. Acordei mal mesmo. Que levou 6 meses o tempo da cura. Entendeu? O tempo da restauração, do tratamento de Deus. Aí não foi curado do orgulho, não. Hoje apenas o olho fica desse tamanho. Toda vez que o pé quer ser maior do que o sapato, eu digo, opa, recua, porque o homem bate forte. Bate forte. Agora eu quero voltar ao primeiro ponto lá do texto que o senhor comentou. Primeiro eu quero agradecer pela revelação progressiva para mim a respeito da tentação, e aprovação de Jesus. Muito obrigado por isso daí. E quero dizer o seguinte, que quando Satanás ele tenta, interessante que ele tenta Jesus como ele tenta todos os homens ao longo da história, né? Com coisas básicas, isso. A fome, o pão, com coisas extremas, que é o poder, e com coisas medianas, ou seja, tem um perigo ali, mas vai que não vai te acontecer nada não. Isso. Isso aqui é perigo, mas está dentro do meu controle. Não vai te acontecer nada não. Então ele tenta Jesus do mesmo jeito que ele nos tenta hoje, né? As coisas básicas, a fome, o pão. Excelente, Ricardo. A mesma logística. A mesma logística, o mesmo plano, né? E a gente ainda tema ainda não querer atentar para isso, né, guerreiro? Exatamente. Excelente. Obrigado. Sobre o furacão, eu gostei da sua fala. O microfone ali para o Elisamar tá aí já? Só segura aí o guerreirão. Qual foi o profeta que Deus disse, vá para Nínive? E ele foi para Tarsis. Quem foi? Desobedeceu, pecado. O Ricardo me empurrou para esse texto agora, com a palavra dele, furacão, tornado, tempestade. Olha como Deus ama e Ele não desiste de você. Ele não desiste mesmo. Agora, entenda. Ele vai ao encontro do jeito dele. Ele mandou o quê? Sobre o navio onde estava Jonas. Uma grande tempestade. Preste bem atenção. Ouça os tweets de Deus, não espere as tempestades. Mas se você não ouvir o tweet e tiver que voltar pela tempestade, isso também é amor. Daí, não use mais aquela expressão, ou vem pelo amor, ou vem pela dor. É sempre por amor. Então, correção feita, errado dizer, ou vem pelo amor, ou vem pela dor. Para Deus é sempre por amor. Agora, Ele chama pelo amor, usando um tweet. Aí, dependendo do nível de dureza do seu coração, você vai ouvir ou não o tweet de Deus. Pode ser usando o João, a Nanda, pode ser usando uma criança, gente. Mas o coração está muito petrificado. Aí ele vai lá com um alto-falante, furacão. É tudo por amor. Então esqueça essa linguagem, não é correta. Ou é por amor ou pela dor. Deus chama sempre por amor. Agora, os meios que ele usa para manifestar esse amor, ou um tweet, ou um alto-falante, metaforicamente falando. Ou um tweet, ou um alto-falante. Mas todo mundo é chamado de volta por amor. Elisomar, para a gente encerrar por hoje. O texto aí de Tiago, né, a gente percebe lendo que havia justamente um pensamento ali de terceirização da culpa, do pecado. Então, vem o apóstolo Tiago e justamente vai mostrar que a culpa do pecado não é de Deus, Deus é bom. Isso. E eu queria fazer justamente a distinção entre provação e tentação. Tentação é a inclinação, a desobediência à lei de Deus. Isso. Provação é a evidência da qualidade cristã do indivíduo. Isso. Então, nós percebemos a questão de Jó. Jó ali foi o quê? Deus evidenciando a fidelidade de Jó à sua lei. E fortalecendo ele mais ainda. Já quando o senhor citou aí na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, justamente o que? Percebe justamente a desobediência do povo de Deus, e ali era o povo pertencente à igreja de Deus, e sendo desobedientes à lei de Deus, Deus vai e justamente aplica a sua justiça. Isso. Justiça justamente que retorna o homem à lei moral. Justamente. Ou seja, a disciplina é aplicada aos
crentes, né, os eleitos, justamente voltando para que eles votem justamente para o caráter santo de Deus. Para fazer retornar. Justamente. Então, assim, muitas pessoas hoje a gente vê o contexto, muitas vezes, tanto da ciência, que muitas vezes querem tratar, a ciência quer tratar justamente o pecado como doença, muitas questões. E aí justamente vai para o Éden, como o senhor citou, de Adão. Ele terceiriza justamente a sua culpa, coloca em Eva. E aí nós percebemos muitas questões hoje que justamente quer tirar a culpa do homem, o pecado. E aí vai atribuir justamente que determinados comportamentos são doenças. E aí quer isentar o homem diante de Deus. Porém, tudo aquilo que é contrário à lei de Deus é pecado. Justamente. A sua fala é muito importante porque nós louvamos a Deus pelas ciências humanas, dentre elas psiquiatria. Inclusive, eu estou com um livro aí para ler, chamado Nação Dopamina. Eu não sei aqui quem já leu. Livraço, Edneia. Já botei na minha lista. E eu citando ontem esse livro na casa de alguém da família, eu estou lendo esse livro. Muito bom, uma psiquiatra, falando sobre como é que pode a geração que tem mais ferramentas propondo felicidade é uma geração mais infeliz. Ele vai trabalhar sobre isso, nação dopamina. Então, assim, veja como é importante a ciência, não é? E eu quero ler esse livro, já está na minha lista, vou pedir talvez terça-feira, para chegar rápido. E o outro é geração ansiosa, tudo voltado para a ferramenta chamada celular, viu, gente? A autora, ela chama os pais a salvar os seus filhos da escravidão da tela. Eita, eu quero pregar uma série sobre isso aqui. Eu acho que vai ser na EBD, mês de abril, maio aí. Gente, as crianças estão sendo destruídas pelo tempo que passam na frente da tela. Deixa eu gritar com a minha alma, com o meu corpo, em o nome de Jesus Cristo. Enquanto seu filho estiver comendo do pão que você bota na mesa, enquanto ele não puder pagar a internet, enquanto ele não puder pagar o PVA do carro, quem manda na casa é você, papai e mamãe. Quem manda é você. O rei da tua casa não é teu filho, não, é você. E não é rei para fazer o que você quer, não, que Deus manda. Em o nome de Jesus Cristo, eu já falei aqui recentemente, pelo menos no domingo, chama o teu filho adolescente ou a tua criança e diz, pelo menos do início, olha, hoje vocês só vão pegar o celular tal hora. Vão passar 30 minutos, depois eu quero de volta. Mas a gente não faz, sabe por quê? Nós, papais e mamães, estamos assim, ó. Pois não, senhora. Pois não, senhor. Você quer o que agora? Meninada de 3 anos, de 4 anos, gente, com celular 24 horas. Isso arrebenta com a estrutura psíquica emocional da criança. Está aqui a Edneia, que é da área, e outras pessoas mais. Isso arrebenta, é por isso uma geração ansiosa. Eu estou dando ênfase aqui porque, Elisomar, é algo que eu me preocupo com as ovelhinhas de crianças da igreja, crianças de 4, 5 anos, 6 anos. O pai, para querer dizer assim, não, deixa eu respirar um pouquinho aí, deixa o menino passar 15 horas na frente de um aparelho. Querido, preste bem atenção, carinhosamente. Tem menino que tem crianças que você já percebe ele andando assim, ó. Uns verdadeiros zumbis. Aí depois você vai reclamar porque o meu filho não quer mais Deus, não quer mais a igreja, não quer mais a fé, não quer mais nada, não quer ninguém. Esse é o papel amoroso de pai, de mãe, enquanto estiver comendo debaixo do seu teto. É você que paga a energia, é você que... Eu não estou ensinando aqui o pai ser grosso, bruto, espancador com ninguém. O dia que ele puder pagar a sua conta, aí ela aluga uma casa dele e pode passar 300 horas na frente do celular dele. Isso para os adultos também. Você não pode mais hoje chamar alguém para comer uma pizza, gente. Você chama alguém para comer uma pizza hoje, se você brincar. Eu tenho visto isso com frequência. Eu sento com o Jade para comer alguma coisa, daqui a pouco eu olho assim, tem umas pessoas lá, Elaine, e as pessoas, ó.
nome de Jesus Cristo, quando estiver sentado para comer uma pizza, pega o celular e guarda na bolsa. Aqui agora é um apelo de um coração rasgado. Eu tenho acompanhado ovelhas, o seu ser, eu tenho oferecido de atendimento pastoral ovelhas arrebentadas emocionalmente, em nome de Cristo. Eu tenho visto isso. Crianças arrebentadas, Elaine. Fernanda, crianças destruídas. A minha sobrinha é doutora, ela é médica e também especialista em sono da criança. Estive com ela ontem. E ela disse que uma criança, os pais deixavam ela assistindo lá um brinquedinho lá na internet. E nesse brinquedinho, tipo tal do... Eu não vou citar o nome dele não, para não dar audiência não, desse camarada não. Ele é chamado de Foca. Ele é chamado de Foquinha, que ficou milionário em destruir as nossas crianças. A Foquinha, não é? Precisa também da salvação. É tipo o programa, tipo o Homem da Foca, que quer que o seu filho, que a sua menina diga que ela não é menina não, viu? Esse cabra, ele quer que ela diga, não, eu não sou, até agora eu não sou nem menina nem menina. Não, a sua menina é menina. E o seu menino é menino. É macho. E quem fez isso foi Deus. Agora observe, essa criança assistindo Erasmo, um desses programas de foca destruidora, botando um vidro na boca e engolindo. Sabe qual foi o resultado psíquico emocional dessa criança? Não queria comer mais, porque ela internalizou a pouca capacidade cognitiva de discernir o que é realidade e a fantasia ela não tem ainda. Então ela não queria comer mais, por quê? Com medo também de ter a sua garganta cortada. A criança estava agora sem querer comer. Os pais agora desesperados, o que fazer? Tem que levar um psicólogo. Gente, isso não é brincadeira não, em nome de Jesus Cristo. Eu estou aqui dando ênfase, a hora já avançou. É porque como pastor eu não posso me calar e é carinhosamente, aqui não é para censurar você não. Aqui é para dizer, estamos juntos, vamos socorrer nossas crianças, vamos socorrer nossos adolescentes, vamos socorrer nossos jovens e vamos socorrer a nós mesmos. Vamos socorrer a nós mesmos. O aparelho celular não é do diabo não, mas ele pode ser usado para favorecer as propostas do diabo. Edné, os adultos, gente, não é só você que é tentado não, por favor, você não sair daqui achando que eu também preciso me policiar muito, mesmo vendo coisas boas. É incrível, olha, eu agora vou fazer um desafio, é para mim e para o amor dos meus irmãos. Quando vocês me chamarem agora para uma pizza, eu vou fazer um desafio. O desafio é, quem está com o celular aí? Pronto. Com exceção daquele que está de plantão e precisa receber uma ligação urgente. Celular na bolsa. Vamos sorrir, vamos dar gargalhada. Ontem eu passei na rua da casa da minha sogra, eu vi algo inédito ontem. Crianças correndo na rua. É raro de se ver isso hoje. Elaine, Joel, crianças guerreiros. Quem lembra aqui da época de peteca? Ninguém sabe mais o que é isso não, meu irmão. Não estou pedindo para voltar ao passado assim não. Mas ninguém sabe mais o que é arrancar o dedo da unha jogando bola no cimento não. É todo mundo. Eu quero agora falar aqui como porta-voz de Deus. Senhor, livra-nos. Senhor, livra-nos. Senhor, resgata-nos. Senhor, liberta-nos. Senhor, salva-nos. E a igreja diz? Amém. Eu estou inserido nessa também. Alguém levantou a mão? Pastor, Manuel. só para encerrar o seguinte, eu quero fazer um desafio aqui, pastor. Quem de vocês aqui não tem Instagram? Levante a mão. Rapaz, eu pensei que era sozinho, graças a Deus. Porque, olha, veja bem, eu sou aquele cara mais arcaico em relação à tecnologia. Fui o último a aderir a celular, fui o último a aderir a WhatsApp, e eu não tenho ainda, nunca tive Face e ainda não tenho Instagram. Não quer dizer que eu não use isso. Uso através da minha esposa, muitas vezes. Quando eu preciso de uma informação, isso ou aquilo, amor, olha para mim aí e tal. Ela olha, eu consigo viver ainda, não é? Minha profissão que depende também do Instagram para publicações, etc. Mas eu consigo viver ainda sem Instagram. Estou dizendo isso Instagram, mas
tantas coisas mil que nos envolve, que nos prende, gasta seu tempo. Eu prefiro usar quando necessário, através do filho, da esposa ou outra pessoa que possa nos ajudar, do que me ceder. E às vezes a gente vicia, o nome não é outro, é viciar mesmo. Você fica viciado na tela. E nós, adultos, que sabemos o que é certo e o que é errado. Se você tem e consegue ter um uso com prudência, tenha. Né? Eu não tenho, não é porque eu não consigo, não, é porque eu vi aqui, não preciso ainda mesmo. Para tá? muitos é até necessário. É necessário.